esse curso é uma construção. Por que eu falo uma construção? Porque quem assiste percebe uma Bruna do começo do curso e uma Bruna até o final do curso. É uma outra pessoa. Dito isso, quem que era aquela Bruna que começou? Eu já tinha estudado muito sobre prosperidade, sobre mente milionária, sobre ter contato com pessoas milionárias. Era algo que doía em mim, por quê? Porque eu estava sendo sustentada pelo meu marido. E era questão de honra, então eu queria crescer no digital para não precisar mais ser sustentada por ele. Eu sofria forte influência ainda das minhas ancestralidades, então tudo que eles falavam ainda era uma verdade muito verdadeira, porque isso é deles e eu não deixava com eles. Então, durante o curso eu fui aplicando e fui colocando isso em prática e fui vendo o resultado. Também era eu que fazia tudo dentro de casa. Então, o meu marido trabalhava fora, eu era tata, eu era a mãe, eu era a cozinheira, eu era quem fazia faxina, era eu quem fazia tudo. Era eu que empreendia, era eu que ia trazer palestra, era eu que... Era tudo eu. Então, o que acontece? Minha mente era muito escassa. Eu tenho que fazer, as coisas têm que ser feitas do meu jeito, senão não dá certo. Então eu travava porque eu queria ser multifunções em muitas coisas e eu não delegava nada para ninguém, e isso é uma escassez. Então eu fui trabalhando essa parte também da escassez, de deixar a escassez, porque eu não tinha trabalho. E assim, na época, por isso que é uma construção da mentalidade, na época eu não tinha recursos. Então eu comecei a pensar, como que eu posso monetizar a minha forma? Então eu comecei a perceber que, por exemplo, como a gente muda muito de lugar, eu tinha o meu escritório, eu não alugava o meu escritório. Eu tinha outra coisa, mas eu não alugava. Então eu comecei a largar o meu apego pelas coisas e começou a entrar aluguel. Comecei a fechar algumas mentorias, aquilo foi me dando ânimo, eu fui continuando. Então eu fui entendendo mais mentalidades, eu fui vendo na prática até hoje. Que hoje eu tenho contato com pessoas multimilionárias, eu tenho contato que antes eu não tinha. Eu tenho a minha forma de transbordar mudou muito. A gente saiu de uma época de R$0 entrando para mais de 5 dígitos num momento muito, muito curto. Então, quanto mais eu estudava, mais as portas iam se abrindo, mais o Ramon era muito bem recompensado, mais a gente conseguia conquistar coisas, mais a gente conseguia passear, viajar, usufruir, desfrutar, mais unido a gente ficou. Então a gente passou de 1.000 quilômetros de distância, a gente começou a ficar mais juntos, isso deu muita força, trouxe muito fortalecimento para o nosso casamento, trouxe muito mais fortalecimento para nossa filha. Então assim, não foi uma coisa. Esse curso não muda uma coisa, ele muda toda uma estrutura de viver. Porque você vai sentir dentro do curso quem era a Bruna machucada e quem a Bruna se tornou. E ainda essa edição tem uma parte toda especial, que eu vou dar aulas ao vivo, ainda com aquilo que eu sinto assim que faltou. Faltou um salzinho aí, é esse salzinho que nós vamos... que sai um pouco do externo e entra um pouco mais no interno. Então é isso que você vai ver. Você vai ver uma construção de um ser que você vai aplicar dentro da tua vida. Porque as minhas histórias não falam sobre mim. Falam sobre a Bruna superou, a Bruna conseguiu. Se a Bruna conseguiu, eu tenho certeza que você também consegue. Com dedicação, com movimento. Não duvida, só faz. Faz, entre em movimento. Aquilo que você sentiu que foi massa fazer, continua fazendo até ficar leve, entendeu? Então ali é uma construção de um novo ser. Faz sentido? Vem participar. Qualquer coisa, se você não gostar, em 7 dias a gente devolve o teu dinheiro. Por quê? Porque eu garanto isso que eu tô te vendendo. Não é uma venda, é uma transformação.